Paz a graça, meus amados queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Hilda, no canal No Caminho do Senhor, amém? Venho estar hoje trazendo mais uma palavra de fé para vocês, né? Com a orientação do Senhor, nosso Criador, para estar edificando o coração, o caminho de vocês, amém? E hoje venho estar trazendo uma pergunta a vocês: como é que está a fé de vossos corações em Cristo, né? Será que está aquela fé morta, aquela fé fervorosa, aquela fé fria, aquela fé morna, né? A fé morna é aquela que fica em cima do muro, que não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. A fé fervorosa é aquela fé do avivamento, né? Que está ali passando por qualquer momento difícil, mas está ali firme com o Senhor. E aquela fé morta, como já diz a palavra, né? Aquela fé que realmente não vai para lugar nenhum, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, nem fica em cima do muro, nem se abala mais com nada, não tem mais esperança com nada. Amém? Mas eu espero em Cristo Jesus que a fé de vocês estejam viva com Cristo, que esteja aquela fé fervorosa, né? Aquela fé do fogo mesmo, assim, que nada venha abalar a fé de vocês. Amém? E hoje eu vou estar trazendo uma palavra que está em Mateus, que fala justamente da fé, né? Uma passagem que eu acredito que a maioria saibam, que é aonde Pedro viu Jesus no mar e andou sobre as águas. Mas eu quero estar trazendo a mensagem sobre essa passagem, né? Porque quanto mais a nossa fé ela cresce a cada dia, ela também é provada, né? Para saber realmente como é que está a nossa confiança em Deus, né? E aí chega um momento em nossas vidas que a gente é convidado a viver o sobrenatural, né? Amém? Então vamos ler aqui, a passagem está em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que é justamente onde fala que Jesus andou sobre as águas. E aqui diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para com eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Jesus, salva-me. Amém? Até aqui eu creio que está uma bênção para estar passando a mensagem para vocês. Então, aqui nessa passagem, Jesus estava orando, pediu que os discípulos fossem ao barco, né, e seguisse o caminho. E aí Jesus foi orar, né, mas aí ficou um determinado horário, Jesus foi ter encontro com eles, só que o barco já não se encontrava à beira do mar, já estava bem adiante. E aí Jesus andou sobre as águas. E os discípulos, vendo, né, aquela imagem, se assustou, achando que fosse um fantasma, e questionaram sobre quem era aquele homem andando sobre as águas. Jesus logo respondeu que era ele, né? E Pedro, é esse momento que eu quero enfatizar. E Pedro disse: Se tu és Jesus, então me manda andar sobre as águas. E Jesus disse: simplesmente venha. Jesus não hesitou, Pedro não hesitou e foi andar sobre as águas. Mas aí quando ele começou
a olhar para a situação do qual ele estava vivendo, que era ali o sobrenatural, andar sobre as águas, ele estava justamente andando como Jesus, andando sobre as águas. Aquilo ali é realmente algo sobrenatural. Quando ele se deu por conta do ato que ele estava fazendo, veio o vento, porque até então ele não tinha nem olhado o que ele estava fazendo. Ele simplesmente olhou para Jesus e foi. Confiou na palavra que Jesus estava dando a ele, que era justamente de andar sobre as águas. E aí, quando ele viu a situação, ele viu o vento forte, ele viu a tempestade, então ele teve medo. Naquele momento que ele teve medo, ele então se afundou. Pediu a Jesus que o salvasse e Jesus o salvou. Mas aqui o que eu quero estar enfatizando para vocês, como é que está a sua fé, né? A partir do momento que temos medo, a gente pode estar se afundando, trazendo a nossa vida real de hoje, né? Porque Jesus está convidando você, a mim, para estar vivendo o sobrenatural com Ele, para não estar olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para um momento difícil que às vezes ou eu e você estamos passando ou não, né? Mas assim, no momento difícil a gente olha muito para o problema, a gente olha muito ao redor do que estamos vivendo. E aí, quando deixamos esse momento difícil sobressair mais do que Jesus, sobressair mais do que Deus em nossas vidas, a gente tende a cair, né? Então, Jesus está dizendo assim, ó, venha até a mim, não olhe nem para a direita, não olhe para a esquerda, simplesmente olhe para mim, né? E ele convidando para viver esse sobrenatural, com certeza ele vai prover a solução para os nossos problemas. Amém? Então, não tenha medo, por mais que seja difícil o momento, né? Eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Quando Pedro teve ali medo daquela situação, quando ele começou a olhar para onde ele estava, para o que estava ali acontecendo, então ele teve medo, não teve mais. Eu acredito que passou ali no momento assim dele, que ele não era mais capaz de estar andando ali sobre as águas. Ele deve ter se questionado o que é que eu estou fazendo aqui, não é verdade? E então a gente não tem que estar questionando porque estamos passando por aquela fase difícil, aquele momento. Mas a gente tem que estar olhando em direção a Cristo, porque Ele que vai prover a solução para o impossível. O que acontece? Quando a gente tem medo, quando a gente tem receio, isso faz com que as bênçãos do Senhor cheguem às nossas vidas, o galardão, a vitória, né? O medo gera dúvida. A dúvida faz com que o Senhor não venha agir em nossas vidas, o seu poder supreme em nossas vidas. Então a gente não tem que deixar que o medo venha a ser maior do que o poder de Deus em nossas vidas. A gente não tem que deixar que o nosso problema venha a ser maior do que o poder de Deus em nossas vidas, porque isso faz com que o Senhor Jesus venha deixar de operar o milagre, venha deixar de operar o sobrenatural. Se você quer que o Senhor Jesus venha operar o sobrenatural na sua vida, então, de fato, você tem que olhar apenas para Jesus, não estar olhando para o problema, não deixar que o problema venha a ser maior do que Jesus na sua vida, não deixar com que o medo venha a ser maior do que Jesus na sua vida, não deixar com que a dúvida venha deixar de ser maior do que Jesus na sua vida. Você tem que estar olhando apenas para Jesus. E aí você me fala assim, mas não é fácil. Com certeza não é fácil. A gente tem que estar realmente confiando em Jesus, confiando no nosso Criador, o nosso Deus que é poderoso, é maravilhoso. Ele é especialista em estar fazendo milagre. Ele é especialista em estar fazendo o que de fato venha suprir em nossas vidas para que o nome dele venha a ser glorificado, porque, meus amados, Deus, ele tem o maior interesse, é ele que está interessado, pode ter certeza, de que o milagre dele venha operar na minha vida e na sua, mas para que isso venha a acontecer, a gente tem que estar realmente confiando nele, a gente tem que estar colocando o nosso coração no altar dele, a gente tem que estar verdadeiramente
buscando verdadeiramente, entregando a Ele as nossas vidas, o nosso coração, o nosso pensamento, porque Ele diz na palavra que os sonhos dele são maiores que o meu e que o seu. Os pensamentos dele são mais elevados do que o meu, do que o seu, né? Então, às vezes a gente acha que a gente tem que ir para a direita, mas o Senhor quer que a gente vá para a esquerda. Aí a gente vai para a direita, termina quebrando a cara quando a gente deveria estar indo para a esquerda, e eu tenho certeza que Deus também deu essa direção. Só que a gente não se atentou, a gente não escutou, achando que aquele caminho era o melhor e não o caminho que Deus nos orientou a seguir. Amém? Então, quero deixar aqui essa palavra de fé, que a gente não venha deixar de estar duvidando do nosso Criador, do quão potente Ele é de fazer milagres, né? Do quão potente Ele é de estar colocando o teu poder em ação em nossas vidas. Então, confie no Senhor acima de qualquer coisa, acima de qualquer problema, acima de qualquer situação que ainda possa estar passando na sua vida. Confie em Cristo, né? Ele está convidando você, a mim, a estar vivendo o sobrenatural em nossas vidas. Então, ande sim sobre as águas. Não venha olhar para o vento, não venha olhar para a tempestade, mas sim olhar para Jesus. Amém? Não olhe para lugar nenhum, até porque se a gente tiver medo, a gente pode correr o risco de se afundar. E isso Jesus não quer. Tenho certeza que não quer. Até porque se a gente fizer isso, a gente está dizendo que não somos e não temos aquela fé que Ele nos confiou, né? A gente vai ser comparado ao homem de pequena fé. E isso nenhum de vocês a gente quer. Na verdade, a gente não quer ter uma fé pequena, mas a gente quer ter uma fé grandiosa para que Deus já está operando nossas vidas. Amém? Então, essa é a mensagem aqui do dia que eu deixo para vocês estar pensando, estar refletindo, estar buscando ao Senhor cada vez mais na vida de vocês. E eu convido vocês agora a estar orando, estar agradecendo a Deus por esse momento tão abençoado. Amém? Meu querido Deus, amado Pai, venha, meu Deus, agradecer ao Senhor por esta palavra tão abençoada, tão rica, meu Pai. Que o Senhor venha tocar no coração de cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que o Senhor venha estar colocando, meu Senhor Deus, a fé, aquela fé, meu Pai, fervorosa, aquela fé, meu Pai, de fogo, que nada venha impactar essa fé, meu Pai, no Senhor. Que as pessoas, meu Deus, venham aprender a entregar verdadeiramente a Ti, venham estar também vivendo, meu Pai, sobrenatural na vida delas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe ao nosso dia, o Senhor abençoe, meu Deus, a cada família, abençoe a cada casa. Que todo mal, em nome de Jesus, venha ser repreendido pelo Teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Toda inveja, toda perseguição contrária venha ser repreendido, Pai, pelo Teu poder. Abençoa a vida de cada um, meu Senhor Deus, que está ouvindo esta palavra de fé. Abençoa, meu Deus, ao dia. Abençoa o dia de trabalho. Abençoa a todos em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. E mais tarde eu vou estar aqui dando mais uma palavra, na verdade orando, né? Com a oração da noite. E eu peço a vocês que estão ouvindo que venham curtir, que venham também estar compartilhando, que venham estar se inscrevendo no canal, para que possamos juntos promover, né, e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.